Esse início de trabalho eu sempre tenho assim uma fala de agradecimento assim à minha equipe, e eu fico assim muito grato de estar trabalhando com essa equipe. E o trabalho nosso é bem interessante mesmo, porque como é um trabalho que requer assim muita atenção, muita dedicação, muito empenho, então a gente vê assim cada elemento da equipe empenhando, esforçando, e o trabalho vai fluindo. E a gente observa assim que cada elemento vem enriquecendo. Então o empenho é uma coisa muito boa, porque quando a gente trabalha na equipe, com a equipe, então tem o empenho. E o empenho, aquele que tem o empenho é que é beneficiado, porque aquele empenho serve como um modelo, uma coisa boa para a vida daquela pessoa, daquele elemento da equipe, para sempre, porque na casa dessa pessoa sempre vai falar sobre o trabalho na equipe, sobre a importância, sobre o desenvolvimento. Então, quando uma pessoa trabalha assim numa equipe, tem essa grandeza, a própria pessoa cresce e esse trabalho traz o fruto assim, da pessoa fica-se qualificada. Então a qualificação da pessoa é todos os dias tem o empenho. Então, muito grato assim de estar trabalhando aqui com a equipe, de pertencer à equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Era uma Vez. Então essas palavras assim, ela vai desenvolvendo dentro da pessoa uma saudade do passado e também uma lembrança, porque se a gente observa, o tempo, ele não é assim linear, 10 anos, 20 anos, 30 anos, como se estivesse passando. E a gente vê que o tempo não passa, quem passa é a pessoa. Então, assim, conforme eu venho vendo hoje o tempo numa espiral. E então a gente vai subindo a espiral durante os anos de vida que a gente tem. Quando a gente sobe essa espiral, a gente fica assim muito feliz. A gente vai realizando as coisas. Então, o tempo, ele não é linear. Então ele é uma espiral. Nessa espiral a gente vai movimentando e a gente vai crescendo. E quando a gente vai crescendo internamente, então quando a gente lembra da palavra, das 3 palavras, era uma vez, a gente vai vendo assim a importância dessas palavras e a gente volta. A gente desce a espiral no tempo. E também como a gente desce, a gente sobe também com uma esperança de ter no futuro uma alegria, um jeito bom de viver, uma maneira boa de conviver com as outras pessoas. Então a nossa vida interior, ela é marcada assim numa espiral. Nessa espiral, quando a gente vai ficando fortalecido, então a gente vai tendo a estrutura interior de convivendo com o passado e trazendo junto com o passado a esperança do futuro. Muitas vezes a gente não entende porque vem tantas lembranças de épocas anteriores, mas é porque a pessoa está crescendo. Quando a pessoa está crescendo dentro dela, então ela vai tendo esta condição interior de atualizando o seu passado. Então o nosso trabalho, ele dá essa condição assim da pessoa e atualizando o seu passado. Então a vida de cada um de nós, ela tem que ser atualizada. Nós temos que ter assim muita força, quer dizer assim, a força do Criador, para poder ter a condição interior de ir trazendo o passado, ir arrumando-o e organizando. Então, quando a gente tem essa força, tem também que ter o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, porque
com o nosso caminhar, a gente vai tendo outra coisa muito boa. A gente vai respeitando cada pessoa, ou da família, ou do ambiente de trabalho. A gente vai caminhando. E o respeito que a gente vai desenvolvendo para cada pessoa que a gente conhece também é uma coisa boa, porque a gente não vê assim os animais um grudado no outro. Então esse respeito quer dizer assim, cria-se também uma distância. Quer dizer que a gente fica ligado, mas não fica ligado. É uma coisa assim muito importante, porque também desenvolve dentro de cada um a condição de saber diferenciar quando precisa de orientar, falar, posicionar, auxiliar, e quando a gente tem que continuar respeitando, mantendo uma distância. E o manter a distância é assim muito bom, porque a gente vai observando que realmente cada pessoa é uma coisa individual. Então, quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, vai trazendo dentro de cada um de nós essa possibilidade de a gente ir vendo como é melhor. E a gente vai diferenciando as coisas assim, do raciocínio e as coisas da intuição, porque quando a gente fala era uma vez, a gente está sempre trabalhando com as coisas da intuição, porque era uma vez que eu lembro do bolinho de chuva da casa da minha mãe. Então eu volto no tempo muitas e muitas décadas. Então, mas o que faz eu voltar no tempo lembrando uma coisa boa? Um ato que foi feito com a intuição, com a bondade interior. Os atos feitos com a bondade interior, com a intuição, com a força do espírito, então esse ato é lembrado a vida toda da pessoa. Tem uma harmonia diferente, tem uma força diferente. Então, o que a gente precisa de ir fazendo hoje no nosso dia a dia, deixar a intuição tomar posse, estar mais presente, porque muitas vezes a gente tem o ato da intuição, que a gente vê assim no caso da dona de casa, na elaboração dos alimentos. Então, o ato da intuição a gente vê. Quer dizer que todas as coisas foram feitas e sentidas antes de serem concluídas, porque depois da conclusão não tem como arrumar. Então, isso é um ato da intuição. O ato do raciocínio, ele é um ato premeditado. E ele não tem assim uma duração, porque ele está mais ou menos ligado às coisas da terra. E a gente observa assim que as coisas da terra têm a sua importância, mas também tem a importância relativa, porque no trabalho de uma empresa tem a importância do raciocínio, da organização, na construção de uma casa tem a importância, mas também é uma importância relativa, porque tantos e tantos anos depois aquela casa fica sem aquela importância que teve, mas no ato da intuição, todo o ato que é da intuição, ele continua com a pessoa muitas décadas depois. A gente observa assim que nos relatos das pessoas com muitas décadas de vida, o que está prevalecendo é o ato da intuição. Todo um relato feito é com a intuição. Quando o relato é de coisas materiais, da maneira que foi construída uma casa, de um empenho, então a gente vê que o jeito que foi feita a casa e a casa feita são duas coisas distintas, porque a casa foi feita na parte material, mas a casa foi idealizada na parte dos pensamentos, na parte da intuição. Então tem essa importância assim da gente ir diferenciando que ao longo dos anos aquilo que prevalece são as coisas da intuição. Então, nosso trabalho, nessa fase, ele está com o nome de Era Uma Vez, e essas palavras a gente observa assim que elas trazem
dentro de nós uma saudade, e é uma saudade de um ato anterior que a gente vivenciou normalmente, porque não está relacionado a tempo e espaço, está relacionado a como aquele ato que a gente pôde ser beneficiado foi realizado, que normalmente a gente vê isso assim muito forte mesmo dentro da casa da gente, com a mãe da gente, com as preparações dos alimentos, do jeito do comando. Então, esses atos, eles prevalecem, eles ficam com a gente a vida toda, porque na norma temporal não tem tempo e espaço. O tempo e espaço está da maneira em que a pessoa viu um ato sendo feito, porque quando aquilo é feito com carinho, com a atuação do espírito, com a atuação da intuição, a gente vê que aquilo é presente na nossa vida. E é tão presente assim que a gente observa assim, independente da idade da pessoa, ela sempre lembra da mãe, muitas vezes com um zelo, com um carinho. Quer dizer, são coisas assim eternas, são valores eternos. Então esses valores a gente observa que tem que ter uma bondade. Quando falta a bondade, a gente observa assim a atuação de uma administração pública. Quando falta a bondade, falta também um jeito de que todo aquele povo fica prejudicado. Então a atuação da intuição, todo um povo, todas as pessoas daquela casa fica beneficiado. A atuação do raciocínio, a gente observa assim a história do povo sobre a terra. Então, quer dizer que cada povo que atuou com o raciocínio, a gente vê assim que tem que ter tido uma violência, um domínio, uma prepotência. Isso em épocas anteriores. E a gente observa também em épocas recentes, na época atual, que não mudou. O que muda é o nome das pessoas, mas o jeito da atuação é sempre assim. Quando o raciocínio atua, algumas pessoas é que são beneficiadas, todo um resto de um povo é prejudicado. E para prevalecer a atuação do raciocínio, então é um ato sem bondade. Muitas vezes a gente lembra porque esses atos, eles são assim, de prejudicar mesmo muitas pessoas. E o ato da intuição, a gente lembra com uma maneira diferente, com uma saudade, com uma recordação de gratidão, porque a gente volta naquela cidade, a gente volta a procurar aqueles familiares, a gente volta nos relatos com uma alegria interior. Então, o livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa a ir formando dentro dela essa base interior, essa condição assim da pessoa poder, no dia a dia dela, ela ir diferenciando como ela é. Porque a gente fala de povos, mas a gente também tem que trabalhar muito em pequena escala. Na pequena escala, a gente trabalha com a gente. Então, quando a gente faz um ato com amor, quando a gente recebe um ato de amor, esse ato de amor tem muitos atos de amor. Tem do zelo de cuidar da criança, do zelo de preparar o alimento, da dedicação de trazer o recurso para dentro de casa, para a manutenção daquela família, do jeito bom de relacionar com os irmãos. Então, esse ato é um ato da intuição, é um ato do espírito. Então, o ato do raciocínio é sempre um ato de ser beneficiado. Não tem importância como eu vou ficar beneficiado, mas o importante é que eu fique beneficiado. Não tem importância quantas pessoas ficaram prejudicadas. Então, o ato do raciocínio, ele é lembrado pelo jeito maldoso mesmo dele ser. Mas o que nós precisamos de fazer é ver como nós somos, como nós atuamos. Porque se um povo atuou assim, e esse povo não durou muito tempo,
porque na norma temporal de tempo e espaço, pode ser algumas décadas, pode ser várias décadas. Então, mas a gente observa que aquele povo entrou em decadência. Então, na escala menor, que é com o trabalho interior, com cada um de nós, então nós temos também a tendência que todos os povos têm, porque nós não somos diferentes. Às vezes, essas tendências não estão assim forte dentro de nós, mas elas estão dentro de nós. E com isso, então, nessas observações, a gente vai observando as tendências que a gente tem e vai observando essas tendências. Na observação, a gente vai vendo quando elas manifestam, porque todas manifestam de uma maneira mais acentuada ou de uma maneira mais leve. Então tem a importância da gente começar a conhecer cada um, porque cada um tem a tendência. Então, o livro Na Luz da Verdade vai ensinando a pessoa a ir conhecendo ela com a força dos ensinos do Criador, porque quando a pessoa começa a conhecer-se, pode vir assim muitos descontentamentos, mas ela precisa da força dos ensinos, ela precisa de conhecer os 10 mandamentos, porque ela precisa de continuar trabalhando. Na nossa vida, se a gente volta no tempo e no espaço, se a gente volta lá atrás, quando a gente era criança, se a gente lembra do bolinho de chuvas, daquele passeio com um grupo de trabalho, com um grupo escolar, com um grupo de amigos, se a gente lembra daquela excursão tanto tempo depois, então nossa vida interior, ela é também marcada. A nossa vida com essa marca, então tem a marca das coisas boas e tem a marca também de atos que nós cometemos, que nós falamos, ou que nós comportamos assim de uma maneira que outra pessoa ficou prejudicada. Então nós temos que desenvolver um jeito de conviver com o nosso passado, para ter a condição de ir limpando o filme feito, porque foi feito uma marca, foi feito um jeito, e com esse jeito nós ficamos descontentes e deixamos muitas vezes outras pessoas descontentes. Então, era uma vez, é a força que a gente precisa de deixar o nosso passado atualizado, de deixar o nosso dia a dia na condição boa, assim, de poder, quando chegar o período de sair dessa terra, sair assim leve, com confiança, para poder voltar para a região da onde viemos. Quer dizer, essa região da onde viemos é da nossa origem. A nossa origem é espiritual, é uma condição superior. Então, os atos que nós cometemos aqui na Terra, esses atos precisam de ser atos nobres, atos bons, atos que trazem grandeza. Porque se esses atos não trouxer grandeza, também nós não temos a condição de continuar a nossa caminhada depois que nós largamos o corpo físico. Tem que ser diferenciado assim muitas coisas importantes. O valor que a gente recebe na nossa formação, dentro da nossa casa, esse valor, a gente lembra dele a vida toda. Muitas vezes a gente lembra assim com uma saudade, ou às vezes pode ser lembrado também com um descontentamento. Mas a gente tem que fazer uma observação que o descontentamento, ele vem com a compreensão da pessoa. A pessoa compreendeu de uma maneira, então na compreensão da pessoa, ela acha que poderia ter sido diferente, mas não poderia ter sido diferente porque não foi. Então, o livro Na Luz da Verdade dá à pessoa a condição interior dela ir diferenciando as coisas para o dia a dia dela. Porque o dia de amanhã, ele precisa ser melhor do que o dia vivido hoje. Porque amanhã eu ainda conto com o enriquecimento do dia anterior.
Agora, se eu me descuido, se eu não percebo como é que eu sou dentro, então amanhã eu fico numa saudade ou eu me comporto pior. Não, o amanhã ele precisa de ser melhor. E para ele ser melhor, a pessoa tem que desenvolver novas maneiras de viver. Ela precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade, precisa de conhecer de alimentos para ela poder ficar fortalecida e ter a condição de realizar todos os seus dias com alegria, de um jeito bom. Nós estamos falando assim das coisas boas, né? E essas coisas boas estão relacionado assim a atos feitos com o espírito, com a intuição. E nós temos hoje também assim a lembrança da história dos atos feitos com o raciocínio. As coisas feitas com o raciocínio fica fácil da gente ver também, porque tem a importância assim de ver que aquele povo permitiu aqueles atos e que nós também cometemos os mesmos atos, muitas vezes em uma escala menor. Então, o ato de um povo fica fácil de ser visto e fica fácil também de a gente observar que nós também temos atos semelhantes. Então a gente tem que estar assim bem presente dentro da gente, observando os atos que a gente tem. E por estar também tendo os atos ou não tendo os atos, tem também os pensamentos. Então com o pensamento a gente comete os mesmos atos. E a gente observa assim que a decadência de um povo está no descuido desse povo, do jeito que esse povo pensa, do jeito que agem e do jeito que muitas vezes alimentam. Então, todo um povo é o reflexo de uma casa, de uma família, daquele elemento dentro daquela família. Então, aquele elemento faz o que a família faz. Aquela família faz o que a comunidade faz, o que a cidade faz e o que aquele país faz. Então a gente observa que o nosso jeito tem que ser um jeito bom, porque o jeito que as pessoas fizeram anteriormente foi um jeito muito ruim para aquele povo que fez e para o povo que sofreu as limitações, teve o sofrimento. Então, o nosso dia a dia é um dia que precisa de ser observado como nós vivemos, como nós pensamos e como nós somos. Porque para nós sermos diferentes, nós temos que trabalhar também com os nossos pensamentos. Para termos pensamentos melhores, então a gente tem que desenvolver costume melhor. Uma nobreza, um jeito do coração é um jeito bom. Porque o jeito do coração traz um pensamento de alegria, de satisfação. Então, o considerar outra pessoa está também da gente ser considerado. Porque se eu considero, eu tenho dentro de mim também um respeito, eu tenho uma referência. Se essa referência está boa para mim, então é boa para o outro também. E devido a isso, eu vou passar a me envolver com a outra pessoa na proporção da responsabilidade que eu tenho com aquela pessoa. Então, o nosso dia a dia precisa de ser assim, uma coisa com muita atenção. Não tem assim uma coisa que não tem atenção, porque os nossos pensamentos, se a gente não os comanda, ele caminha por si. Quando a gente vê, a gente já está assim longe no pensamento, a gente já está assim bem longe com aquelas ideias que muitas vezes a gente nem teve um conhecimento exato daquilo que estava sendo pensado. Então, a força do pensamento é uma força assim superior mesmo, porque nós somos hoje aquilo que nós pensávamos numa época anterior, porque não tem assim como a pessoa amanhã ter uma casa
pronta. A casa, ela é pensada. E à medida que vai caminhando na construção daquela casa, vai caminhando em cima de um pensamento feito. E a conclusão daquela casa está também em cima de um pensamento. O exemplo da casa é um exemplo assim fácil da gente observar, porque a gente tem uma noção do período de uma construção de uma casa e dos detalhes que precisa para aquela edificação. Na vida nossa interior não é diferente. Então, se a gente dedica mais tempo aos pensamentos, naquilo que a gente tem as tendências e naquilo que a gente tem que melhorar e naquilo que a gente tem que conquistar, então, nosso dia a dia fica melhor, porque se nós estamos prestando atenção, dando atenção às nossas tendências, então essas tendências estão junto conosco. Não tem perigo amanhã dessa tendência tomar forma, ganhar espaço dentro de nós, porque nós conhecemos os detalhes das tendências e nós conhecemos também o livro Na Luz da Verdade e que vem a esperança de poder trabalhar com aquelas tendências, de poder trabalhar com aquela conquista. Então, o que a gente precisa de ter dentro de cada um de nós é ver que o costume de um povo é o costume da comunidade, que é o costume daquela família. Então, não tem assim somente um povo isolado. Eu faço parte desse povo. Então, eu tenho que ver como é melhor dentro da minha casa. E eu tenho que ver como eu sou dentro de mim. Como eu sou dentro de mim é uma extensão. Então, não tem como eu trabalhar com a comunidade. Não tem como eu trabalhar com o povo todo. Mas tem como eu trabalhar comigo. Tem como eu ir vendo como eu sou, o que eu preciso de fazer todos os dias. Todos os dias eu sei que eu preciso de estudar o livro Na Luz da Verdade, porque com essa dedicação fica mais fácil todos os dias da minha vida. Então é assim, nós temos dentro de nós uma saudade, a saudade das coisas boas, mas nós temos dentro de nós também a condição que muitas vezes a gente não quer lembrar de um ato anterior, de um passado anterior, porque nós achamos que aquele passado não foi bom, mas um passado não tem como ser melhor se nós não fizermos um esforço de conviver com ele. Convivendo com o nosso passado, nós vamos melhorar o nosso presente. Melhorando o nosso presente, nosso futuro será melhor. O livro Na Luz da Verdade dá a condição da pessoa, todos os dias, de ir vendo como ela pensa, como ela sente e como ela atua. Porque a gente pensa que não tem importância, um simples levantar de braço pode machucar outra pessoa, aquele gesto, aquela fala. Então, todas as coisas têm muita importância, mas o que tem mais importância mesmo é como eu sou comigo. Se eu melhoro comigo, se eu convivo comigo, então eu tenho possibilidade de melhorar dentro da minha casa. Eu melhorando dentro da minha casa, vai ficar mais fácil, então, o convívio na sociedade. Precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade.